Existem duas definições de movimento uniforme. Uma primeira definição faz uso de conceitos cinemáticos. A outra faz uso de conceitos dinâmicos. E no caso da dinâmica, as definições não são equivalentes. E isso é muito importante que se entenda. Do ponto de vista da cinemática ou de conceitos cinemáticos, nós nos referimos a movimento uniforme da mesma forma que Galileu definia movimento uniforme, assim como o movimento uniformemente variado. Ou seja, definimos um movimento uniforme como sendo aquele para o qual, a intervalos de tempos iguais, o móvel percorre distâncias iguais. Essa é uma definição puramente cinemática. Do ponto de vista estritamente da dinâmica, o movimento uniforme pode ocorrer sob duas circunstâncias distintas, do ponto de vista dinâmico. No primeiro caso, eu digo que o movimento é uniforme quando sobre o móvel não agem forças. O móvel ou a partícula não está sob a ação de forças. Ou seja, escrevemos pura e simplesmente força igual a zero. Força igual a zero é uma situação que me leva a um movimento uniforme. Isso porque m vezes dv dt é igual a zero, é a consequência, portanto, a velocidade vetorial é constante. É uma outra forma de definir movimento uniforme. É dizer que a velocidade vetorial do móvel é constante. E é claro que, nesse caso, é fácil verificar que, para intervalos de tempos iguais, a distância percorrida pelo móvel será igual. Ora, se V é igual a V0, e como sabemos que dr dt é igual a V, e esse V aqui é igual a V0, então, a partir dessa identidade, ou seja, a velocidade é igual à derivada da posição ou do vetor posição com respeito ao tempo, eu concluo que R, como função do tempo, é igual a R0 mais V0 vezes T menos T0. E essa é a equação, na realidade, fundamental para o movimento uniforme. É curioso, porque no caso em que a força é igual a zero, eu sou levado, na realidade, a uma trajetória que é uma trajetória retilínea. E essa é uma coisa interessante, né, para que a gente entenda. Né? Quando a força é igual a zero, na realidade, eu estou aqui basicamente repetindo a primeira lei de Newton. Na ausência de forças, o movimento é uniforme e a trajetória é uma trajetória retilínea. E, de fato, a gente pode mostrar que, para R variando com o tempo, sob esta forma aqui, a trajetória é uma linha reta. Portanto, se a força é igual a zero, a velocidade é constante, o movimento é uniforme e se dá ao longo de uma linha reta, se a força for igual a zero. Agora, temos agora uma segunda situação,
E isso também é curioso. Nessa segunda situação, eu não exijo que a força seja igual a zero, mas ainda assim eu consigo produzir um movimento uniforme. Como assim? Ora, nós vamos agora considerar um movimento ao longo de uma curva. Como nós sabemos, ao longo de uma curva, eu devo ter obrigatoriamente uma componente da força normal e, eventualmente, uma componente da força tangencial, a componente da força tangencial à curva. Ora, se a componente tangencial à curva for igual a zero, então, de acordo com a nossa expressão m vezes d2, s dt2, a massa vezes a aceleração escalar é igual a zero. Isso me leva à conclusão de que m vezes dv dt, v agora é velocidade escalar, portanto dv dt é igual a zero, que a velocidade escalar é constante, v zero. Além disso, claro, como a velocidade é igual à taxa de variação instantânea da coordenada espaço, isso é igual a v0, eu concluo, portanto, que S de t é igual a S0 mais V0 vezes t. Ora, nós temos aqui agora a equação ou as equações básicas do movimento uniforme, quando o movimento uniforme ocorre ao longo de uma curva. No entanto, a exigência para que haja movimento uniforme ao longo de uma curva é que a componente tangencial da força seja sempre igual a zero. Em todos os pontos ao longo da curva, a componente tangencial da força deve ser igual a zero. E nesse caso, as equações básicas são V igual a V0 e S de t igual a S0 mais V0 vezes t. Ora, note aqui a diferença. Existe uma força agindo sobre o móvel. O que não existe é a componente tangencial da força. A força é sempre uma força na direção normal. E isso faz com que, a intervalos de tempos iguais, a distância percorrida seja igual. E satisfaz, portanto, o critério de Galileu. No caso do movimento sujeito a nenhuma força, ou seja, um movimento livre da partícula, nós temos uma situação que é diferente dessa. Porquanto aqui eu não tenho forças agindo sobre a partícula, aqui eu tenho forças agindo sobre a partícula. Eu acho que é bom a gente esclarecer essa situação considerando dois exemplos, né? O primeiro exemplo é o movimento circular uniforme. Nesse caso, a velocidade da partícula é sempre tangencial à circunferência e sobre a partícula deve haver uma força cuja componente é a única componente da força, a componente normal, a componente tangencial da força no movimento circular uniforme, essa componente tangencial da força é igual a zero. Então, no movimento circular uniforme, os espaços variam de acordo com essa expressão. Existe uma força agindo sobre a partícula, mas a força é na direção normal à circunferência em cada ponto e, portanto, é um caso curioso, porque a despeito de haver uma força agindo sobre a partícula,
o movimento é uniforme, porque a intervalos de tempos iguais, os espaços e as distâncias percorridas são iguais. Um outro exemplo é, claro, o do movimento retilíneo e uniforme. Nesse caso, nós escrevemos que V é igual a V0 e x, como função do tempo, é igual a x0 mais V0 vezes t menos t0. Muitas vezes nós fazemos t0 igual a zero, o que é inteiramente equivalente, não é? Porque a gente sempre pode escolher o tempo t0 como a gente quiser, não é? Então, muitas vezes a gente apenas escreve sem o t0, porque eu sempre posso fazer o t0 igual a zero. X é a coordenada da partícula, determinada a partir de um ponto de origem, orientado, por exemplo, para cá, e no movimento retilíneo uniforme, eu tenho aqui as duas equações importantes. E é claro que no movimento circular, essas são as equações importantes. Então, eu posso ter um movimento circular uniforme, posso ter um movimento retilíneo uniforme. É claro que, no caso do movimento retilíneo uniforme, na verdade, nós estamos numa situação onde, sobre a partícula, não atuam forças. No caso do movimento circular uniforme, não é verdade. A partícula está sob a ação de forças, ela só não tem a componente tangencial da força.